Pare, se você correr mais um passo. Eu vou quebrar suas pernas. Ling Van, a beleza da escola, geralmente frio e distante. Agora está segurando algemas. Aproximando-se de mim passo a passo. Para um prêmio de 100.000 yuans. Eu participei de um casal musical. Desafio. Organizado pela escola e fiz dupla com ela. Eu pensei que ela estava apenas lidando com um casamento arranjado pela família. E me procurou, um cara comum, para ser seu escudo. Após o evento, o prêmio em dinheiro em mãos, eu reservei apressadamente uma passagem de volta para minha cidade natal, desaparecendo da face da terra. Mas assim que saí do carro, fui bloqueado por ela, vestida com um uniforme policial, na saída da estação. Estagiário policial Zhou Shen. Você está envolvido em um caso de fraude emocional. Agora, estamos prendendo você de acordo com a lei. Ela habilmente me algemou e me puxou para um carro de luxo sem identificação policial. A porta do carro trancou. Ele rasgou o uniforme de policial do corpo, revelando um vestido vermelho de alças por baixo. Lambeu os lábios. Esqueci de me apresentar. Eu sou seu par do casamento arranjado. Para te pegar, usei muitos contatos pessoais. Meu noivo. O casamento vai começar em breve. É melhor você não fugir de novo. Algemas frias trancam meus pulsos. A pele está dolorida de tanto atrito. Eu fui brutalmente empurrado por Ling Van para o banco de trás do carro de luxo. Minha mente ficou em branco. Ling Van, você está louca! Eu pisquei, tentando me sentar direito, mas ela segurou meu pulso com força. Ela olhou para mim de cima, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um sorriso doentio. Zhou Shen, eu não estou louca. Ela pegou o celular. A tela acende, revelando a interface que eu cuidadosamente escolhi. Trem T-38. Vagão 14. Assento 08. De volta ao seu fim de mundo. Ele desliza a tela. Uma captura de tela após a outra passa. 15h15. Reclamando com um amigo Zanal. Dizendo que eu sou como um iceberg sem emoção. 15h20. Pesquisando como se livrar rapidamente de uma mulher pegajosa. 15h35. Planejando uma rota de fuga. Até desviando deliberadamente da direção da minha casa. Minha respiração parou. Como ela poderia saber de tudo isso? Meu celular. Meu histórico de conversas. Meus rastros de pesquisa. Rastro. Ela se aproxima do meu ouvido. Com uma respiração quente. Misturado com um perfume estranho. Me dando arrepios. Tudo sobre você. Eu sei de tudo. Você não pode escapar. O medo é como uma vasta rede invisível, que me envolve instantaneamente. Eu percebi pela primeira vez que essa mulher na minha frente não é nada como a que eu conhecia. Aquela popular estudante distante. Ela é uma fera que está à espreita há muito tempo. O carro dirigia suavemente em direção aos subúrbios. As luzes da rua do lado de fora da janela recuavam rapidamente, finalmente convergindo para uma escuridão. Os arredores estão ficando cada vez mais desolados. Apenas uma mansão iluminada à distância. Como uma única ilha na noite escura. Meu fim chegou. Isto não é uma piada. Este é um sequestro planejado há muito tempo. Ling Van, me deixe ir. Eu não toquei em um centavo dos 100.000. Vou devolver tudo para você. Eu tentei fazer um último esforço. A voz estava tremendo. Ela soltou uma risadinha. Pegou uma ao lado. Uma gravata de seda preta. O dinheiro é seu. E você também é meu. Ela pegou minha mão. E, gentilmente, com a gravata, envolveu as algemas frias. Seja bonzinho. Não se mexa. A voz dela era suave e estranha. Senão, as algemas vão machucar sua pele. Eu vou ficar magoada. Eu olhei para ela. E senti como se todo o sangue do meu corpo tivesse congelado. Este é o dia mais sombrio da minha vida. Um segundo antes, eu estava secretamente feliz por ter ganhado um prêmio de 100.000, que poderia aliviar temporariamente a situação difícil em casa. No segundo seguinte, eu me tornei um prisioneiro. O plano de fuga presunçoso, sob o controle absoluto dela, me tornara uma grande piada. Minha dignidade, sendo pisoteada por ela tão facilmente. Eu fechei meus olhos. A humilhação inundou todos os meus pensamentos. O carro finalmente parou na frente daquela mansão. Fui retirado do carro por 2 guarda-costas de preto, levado para dentro de uma transformada temporariamente em um local de casamento,
Uma luxuosa mansão. Não há convidados aqui. Não há bênçãos. Apenas dezenas de guarda-costas inexpressivos, como esculturas, alinhados em ambos os lados. O ar está cheio de aromas florais caros, mas tão frio que não há um traço de humanidade. Ling Van me mandou trocar de roupa. Eu fiquei parado. Eu não vou trocar. Ela não ficou com raiva. Apenas acenou com a mão. Um guarda-costas entregou um tablet. Na tela está minha mãe deitada em uma cama de hospital em tempo real. Seu rosto está pálido. Respiração fraca. Os aparelhos ao lado apitam incessantemente. As pontas dos dedos de Ling Van deslizam suavemente pela tela. O rosto da minha mãe. Movimentos suaves. Mas as palavras ditas cortam como facas. Zhou Shen. Eu admiro sua fibra moral. Mas a medicação de alvo importada que sua tia está usando é muito cara. Uma vez interrompida. Você sabe as consequências melhor do que eu. Meu corpo tremeu violentamente. Raiva e impotência quase me despedaçaram. Eu a encarei fixamente, querendo encontrar o mínimo sinal de hesitação em seu rosto. Não havia nenhum. Apenas calma. E um sorriso determinado. Você é desavergonhada. Eu espremi essas 3 palavras por entre meus dentes. É mesmo? Ela inclinou a cabeça. Para te ter. Que mal há em ser um pouco desavergonhada? Eu cedi. Eu me movi em direção a... Fui empurrado para o vestiário por eles. E troquei pelo terno branco que prepararam para mim. O tecido é caro. O corte é impecável. Mas em mim parece um uniforme de prisão. Eu odeio esta roupa. Odeio ainda mais a mim mesmo, derrotado, no espelho. A cerimônia de casamento é ridiculamente simples. Sem padre. Sem votos. Estou sendo contido por guarda-costas. Em pé na plataforma coberta de rosas brancas. Ling Van trocou de roupa e vestiu um vestido de noiva branco puro. Cabelo comprido preso. Irreal de tão linda. Ela caminhou em minha direção passo a passo, com o sorriso feliz que uma noiva deveria ter no rosto. Mas eu sei. Sob aquele sorriso. Que tipo de loucura se esconde? Justo quando ela estava prestes a chegar na minha frente, as portas da igreja foram repentinamente abertas. Um homem vestindo uma capa de chuva. Um homem bonito e rebelde entrou. Ela foi direto para Ling Van, com um sorriso divertido no rosto. Meu coração deu um salto. Luzé. Ela é a flor do departamento de artes. E também reconhecida no meio como o de Ling Van. Luz da lua branca. Eu os vi andando juntos no campus inúmeras vezes. Eles caminhavam juntos. Embora Ling Van ainda estivesse distante. Mas ela nunca rejeitou a aproximação de Luzé. O que ela veio fazer? Veio arruinar o casamento? Um vislumbre de esperança reacendeu no fundo do meu coração desesperado. Ela deve estar aqui para me salvar. Eu lancei desesperadamente um olhar de socorro para Luzé. Minha boca estava amordaçada com um pano branco, incapaz de emitir qualquer som. Eu só podia repetir a forma da minha boca repetidamente. Me salve. Me salve. Luzé viu. O sorriso no rosto dela se aprofundou. Com um toque de sangue. Ela caminhou até Ling Van. Não a questionou como eu imaginava. Em vez disso, estendeu a mão. E apertou facilmente a bochecha de Ling Van. Van. Seu bichinho de estimação. Tem um temperamento teimoso. Bichinho de estimação. Meu cérebro zumbiu. Ela está falando de mim. Ling Van empurrou a mão dela, um pouco insatisfeita. Não a assuste. Ela é tímida. No tom de voz dela havia até um traço de proteção. Luzé se virou. Virou-se. E caminhou em minha direção. Minha esperança neste momento expandiu-se ao extremo. Ela vai revelar a verdadeira face de Ling Van. Ela vai me tirar deste lugar amaldiçoado. Ela caminhou até mim. Pare de andar. Aqueles belos olhos de flor de pêssego dela. Piscou para mim. Então levantou a mão e bateu forte no meu ombro. Ela se inclinou. Usando apenas nós dois. Podemos ouvir a voz. Sussurrou no meu ouvido. Irmão. Não conte comigo. Eu gosto de homens. Meu corpo congelou. Ela ainda não está satisfeita. Continue lentamente compensando. Além disso, ela planejou por 5 anos para hoje. Planejou por 5 anos. Desde que você estava na biblioteca do ensino médio. Desde o dia em que a ajudou. Você estava sendo vigiado por ela. Ela zombou. Eu sou apenas uma bomba de fumaça, ajudando-a a bloquear aqueles moscas mortais. A propósito,
ajudando você a encarar a realidade. 5 anos. Biblioteca do ensino médio. Aquelas que foram esquecidas por mim. Fragmentos de memórias distantes. Inundam minha mente instantaneamente. Parece que eu ajudei uma vez. Uma garota cercada por alguns valentões. Seu rosto estava pálido naquela época. Tremendo sentada em um canto. Eu apenas ajudei por acaso. É ela. Como poderia ser ela? Luz se levanta, olhando para meu rosto pálido. Sorriu satisfeito. Ela se vira para Lindy Van e diz: feito. Ela deveria estar completamente desiludida agora. Lindy Van acena com a cabeça. Caminha até mim. E ajeita minha gravata borboleta com as próprias mãos. Agora. Podemos continuar? Meu noivo. A última esperança. Foi da forma mais cruel. E mais detalhada. Completamente esmagada. Eu olho para essas duas pessoas na minha frente. Uma é a redenção que eu pensei que tinha. A outra é um pesadelo do qual eu não posso escapar. Eles uniram forças para mim. Eles teceram uma teia inescapável. Eu sou como uma mariposa presa numa teia de aranha. Até lutar parece supérfluo. Desespero, como uma maré, me afoga completamente. Meu mundo está em completo silêncio. Depois que tudo acabou, eu fui trancado em um quarto. Ou melhor, uma gaiola dourada. O estilo de decoração de todo o quarto me faz sentir um arrepio no fundo da alma. Era algo que eu tinha postado como uma piada nas redes sociais. Minha biblioteca dos sonhos. Uma estante do chão ao teto, repleta de edições raras de livros de computação e filosofia. O mais recente computador Alienware, com especificações de ponta. Até o design do mousepad era de um personagem de anime obscuro, que mencionei uma vez. Exatamente igual. Há quanto tempo ele espia minha vida? Senti um frio percorrer meu corpo. Eu me sentei naquela cadeira ergonômica com que tanto sonhava, me sentindo como um palhaço despido. A porta do quarto se abriu. E Ling Van entrou. Ele segurava um documento. Aquele que eu assinei. Originalmente, o acordo do desafio casal musical. Você deveria entender. Ele jogou o acordo na mesa. Virou para a última página com as cláusulas adicionais. Aquela linha com uma fonte 2 pontos menor que o corpo do texto. As cláusulas adicionais impressas. Naquele momento, como agulhas envenenadas, perfurando meus olhos. Se a parte B, Zhou Shen, durante ou após o período do contrato, unilateralmente rescindir ou tentar escapar da relação estabelecida com a parte A, será considerado que a parte B voluntariamente concorda com a parte A. Relação de contrato de casamento de Lindy Van. Este acordo entra em total vigor legal após ser assinado por ambas as partes. Possui total efeito legal. Abaixo está minha assinatura elaborada. Naquela época, eu só estava pensando no prêmio de 100.000 yuans. Eu nem sequer olhei atentamente as cláusulas densamente compactadas. Quem poderia imaginar? Um acordo de atividade escolar iria enterrar esse tipo de armadilha infernal. Os dedos de Ling Van acariciam minhas bochechas. O toque frio me dá um arrepio. Agora você é meu marido legal. Legal, essas duas palavras. Ele mordeu com muita força. Finalmente entendi. Desde o momento em que me inscrevi para o desafio por causa do prêmio de 100.000, no momento em que me inscrevi para o desafio, eu já tinha caído na armadilha que ela cuidadosamente projetou. O chamado desafio de casais. O chamado escudo. É tudo uma farsa. Do começo ao fim. Esta é uma caçada feita sob medida para mim. E eu sou a presa que presumiu ser esperta e caiu direto na armadilha. Raiva e humilhação enormes. Eu me levantei de repente. Peguei o acordo na mesa. Queria rasgá-lo em pedaços. Sua mãe. Ling Van. Eu amaldiçoei pela primeira vez. Meus olhos estavam vermelhos como se fossem sangrar. Ela parecia ter previsto minha reação. Um segundo antes de eu agir, ele já tinha agarrado meu pulso. Sua força era surpreendente. Meu pulso estalava sob sua pressão. Incapaz de me mover, ele facilmente torceu meus braços para trás, pressionando-me contra a escrivaninha. Minha bochecha colada à superfície fria. A humilhação atingiu o auge. Ele riu no meu ouvido. Sua respiração quente. Não se esforce à toa. Zhou Shen. Este acordo foi autenticado. Rasgá-lo não adiantará nada. Desde o dia em que você entrou nesta jaula,
Você nunca mais sairá. Aceite seu destino. Meu marido. Eu desabei completamente. Eu era como uma fera enjaulada, incapaz de emitir qualquer som, apenas permitindo que o desespero me consumisse. Todo o meu orgulho, toda a autoestima, neste momento, é esmagada em pedaços. Estou em prisão domiciliar nesta mansão, sem tortura, sem insultos. Mas cada minuto é uma tortura. Meu celular foi confiscado. A internet foi cortada. Todo contato com o mundo exterior foi cortado. 3 refeições por dia são entregues pontualmente na porta. Ling Van ocasionalmente vem me ver, mas na maioria das vezes, ela apenas se senta no canto da sala e me observa silenciosamente. Aquele olhar me arrepia. Eu viro a noite e o dia. Estou atordoado, como um morto-vivo. Mas eu não desisti. Procuro oportunidades para escapar todos os dias, observando os padrões de troca de guarda dos seguranças, estudando a estrutura da mansão. Uma tarde, eu estava naquele chamado escritório dos sonhos. Lá, fingindo organizar livros. Na verdade, estava silenciosamente procurando por passagens secretas ou mecanismos possíveis. Na parte inferior da estante, um canto discreto, eu toquei uma pequena protuberância. Meu coração apertou. Pressionei com força. A estante deslizou silenciosamente para o lado, revelando um compartimento secreto escondido na parede. Eu pensei que haveria dinheiro lá dentro. Joias. Ou ferramentas de fuga. Não eram nada disso. Dentro, estavam ordenadamente dispostos em fileiras de diários e álbuns de fotos. Minhas mãos tremiam. Peguei o álbum de fotos de cima. Abri a primeira página. Minhas pupilas se contraíram repentinamente. Era uma foto minha tirada secretamente. Eu na foto, vestindo o uniforme do ensino médio, sentado perto da janela da biblioteca, o sol brilhando no meu rosto de lado. O fundo é mais familiar para mim. A biblioteca do meu ensino médio. Eu estava no 2º ano naquele ano. Eu continuo folheando, foto após foto, registrando do ensino médio para a faculdade. Toda a minha vida. Eu arremessando na quadra de basquete. Eu comendo no refeitório. Eu dormindo na minha mesa. Há até uma foto. Eu embaixo do dormitório, franzindo a testa ao telefone. No canto inferior direito da foto, a data está marcada com letras bonitas, com precisão até horas e minutos. Meu coração está batendo forte. Pegue um diário ao lado. Abra-o. Está densamente escrito. São todos os registros sobre mim. 12 de outubro de 2011 x. Ensolarado. Hoje ele vestiu aquela camiseta branca de novo. Tão bonito. 3 de novembro de 2011 x. Hoje ele parece infeliz, franzindo a testa para o telefone por um longo tempo. Quem o deixou bravo? 1 de dezembro de 2011 x. Neve. Está nevando. Ele parece estar com muito frio, enfiando as mãos nas mangas. Eu queria tanto dar meu cachecol para ele. Eu folheio noite após noite. Minhas mãos tremem cada vez mais. No diário, estão registrados as piadas que eu disse casualmente, meus pequenos gestos quando estou irritada, os pratos que eu amo comer, os lanches que eu não gosto. Até eu vi um trecho que me fez arrepiar. Hoje peguei a garrafa de água que ele jogou fora. Ainda tinha a temperatura dele ali. Eu o levei para casa, lavei-o e coloquei na minha cabeceira. Assim, é como se ele estivesse comigo todas as noites. Eu me revirei por Lee Ising. Quase vomitei. No final do diário, finalmente encontrei a resposta. Era uma tarde chuvosa. Eu estava passando por um beco com um guarda-chuva. Eu vi uma garota sendo cercada por alguns jovens de má aparência. Ela estava vestindo o uniforme da nossa escola, encolhida no canto, tremendo por todo o corpo, com o rosto pálido como papel. Eu não pensei muito na época. Apenas peguei meu celular e liguei para a polícia. Então eu gritei: "A polícia está vindo!" Aqueles jovens correram lentamente. Eu nem vi o rosto daquela garota claramente. Saiu apressadamente. Está escrito no diário. Naquele dia, você era como um raio de luz que iluminou meu mundo sombrio. Naquele momento, minha fobia social atacou. Eu estava quase sufocando. Você me salvou. Desde aquele dia, eu soube que nesta vida só poderia ser você. Então é isso. Um ato involuntário meu tornou-se o ponto de partida.
para a obsessão amorosa de uma garota. Todo o favor dela, todo o distanciamento, era disfarce. Era para impedir que alguém se aproximasse dela, só para poder ficar mais perto de mim. Olhando para o quarto cheio de diários e fotos, senti uma tontura repentina. Eu não sou a presa dela. Desde 3 anos atrás, eu sou todo o mundo dela. Isso é pior do que um simples cativeiro. Me faz sentir ainda mais medo e sufocamento. Justamente quando eu estava sendo impactado por aqueles diários e fotos, quase enlouquecendo, um visitante inesperado chegou à vila. O pai de Ling Van, o presidente do grupo Ling, um homem de meia idade que parecia autoritário e forte. Um homem de meia idade que parecia autoritário e forte. Ele veio me ver sozinho enquanto Ling Van não estava. Ele veio me ver sozinho enquanto Ling Van não estava. Ele me avaliou de cima a baixo. Aquele olhar, como se estivesse olhando para um produto colocado em uma prateleira, esperando para ser vendido. Cheio de desdém e desprezo. Você é Zhou Shen, ele falou, sem um traço de calor em sua voz. Eu não respondi. Apenas o observei friamente. Ele tirou um cheque do bolso e jogou-o desdenhosamente sobre a mesa. 5 milhões. Deixe minha filha em paz. Nunca mais apareça na frente dela. Eu olhei para o cheque. O valor nele era deslumbrante. 5 milhões. Suficiente para curar a doença da minha mãe, pagar as dívidas da família e até me permitir, junto com minha família. Um forte pensamento que eu sempre tive dominou minha mente. Liberdade. Se eu apenas pegar este cheque, eu posso sair deste inferno. Minha mão, incontrolavelmente, esticou-se em direção ao cheque, bem na ponta dos meus dedos, no instante em que eu estava prestes a tocar no cheque. A porta foi aberta com um estrondo. Ling Van entrou correndo. Ele viu o cheque na mesa. E também viu minha mão estendida. Seu rosto ficou pálido instantaneamente. Ele não disse nada. Apenas veio até aqui. Pegue esse cheque. Na frente de mim e do pai dele. Rasgou em pedaços. Os pedaços de papel eram como flocos de neve, caindo por toda parte. Ele não vai embora. A voz de Ling Van não era alta. Ele só quer o dinheiro da nossa família. Tanto faz o que ele quer. Ling Van zombou do pai dela pela primeira vez. Zombou dele. Seus olhos estavam assustadoramente vermelhos. Ele é o marido que eu, Ling Van, escolhi. Ele é meu homem. Ninguém pode humilhá-lo. Ela se virou e ficou na minha frente, como uma leoa protegendo seus filhotes. Se você quer tocá-lo, você terá que passar por cima do meu cadáver primeiro. O pai de Ling ficou chocado com sua aparência. Tremendo de raiva, ele apontou para Ling Van. Você, por um longo tempo. Finalmente, ele não conseguiu dizer uma palavra. Apenas batia a porta com força, saindo apressadamente sob o orvalho. O quarto inteiro silenciou instantaneamente. Eu fiquei ali paralisado, observando a silhueta ligeiramente trêmula de Ling Van. Ele estava tão extremamente zangado que seus ombros ainda tremiam incontrolavelmente. Essa foi a primeira vez que o vi tão fora de controle. Não para me explorar, mas para me proteger. Meu coração. Foi como se algo o tivesse atingido com força. Um tipo de nunca antes sentido emoção complexa espalhou-se silenciosamente em meu coração. Após o incidente do cheque, a atmosfera entre mim e Ling Van sofreu uma mudança sutil. Meu medo dele parecia ter diminuído um pouco, substituído por um tipo de coisa indescritível. Sentimentos complexos obscuros. Comecei a tentar me comunicar normalmente com ele. Desajeitado. Ele não entendia absolutamente como interagir com as pessoas. Ele queria ser bom para mim, mas sempre usava os métodos errados. Ele cozinhou para mim pessoalmente. O resultado foi um prato de vegetais fritos amargos por causa do excesso de sal e uma panela de arroz mal cozido. Ele olhou para mim com expectativa. Seus olhos brilhavam por um capricho. Eu forcei um grande bocado. E então eu vi o sorriso em seu rosto, como uma criança ganhando um doce. Brilhou o dia todo. Ele comprava os consoles de jogos mais recentes. Estudava os manuais desajeitadamente. Queria brincar comigo, mas como ele era muito desajeitado, eu sempre o destruía facilmente. Ele inchava o rosto com orgulho. E então, inconformado, pediu outra partida. Eu observei sua expressão séria.
E achei um pouco engraçado. Ele parece não ser tão detestável assim. Certa noite, tarde da noite, eu me levantei para beber água. Passei pela sala de estar e percebi que a enorme TV da sala estava ligada, mostrando uma gravação minha da época da faculdade, participando de um campeonato de basquete. Ling Van estava encolhida sozinha no sofá, abraçando os joelhos, assistindo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu na tela. Cada vez que eu fazia um gol, cada vez que eu tocava as mãos com meus companheiros de equipe, ele assistia com tanta atenção. Eu parei, sem fazer barulho. Ele estava muito absorto assistindo. Não me percebeu, até que a gravação terminou. E a tela ficou preta, refletindo a minha figura atrás dele. Ele levou um susto. Virou-se bruscamente e me viu. Em pânico. Ele enxugava as lágrimas descontroladamente com a mão, como uma criança que fez algo errado. E foi pega em flagrante. Eu não queria te ver chorando. A voz dele estava embargada, cheia de ansiedade e desamparo. Eu só estava com muita saudade. E com medo de que você me achasse irritante. Ele abaixou a cabeça. A voz era tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Eu tenho medo que você me ache nojento. Eu só estou com muito medo de você partir. Naquele momento, olhei para os olhos vermelhos dele, e para sua fragilidade. O iceberg duro no meu coração derreteu um pouco mais. Pela primeira vez, senti por ele algo além de medo e ódio. É um tipo de sensação quase sufocante. Lúcia veio me procurar de novo. Desta vez, ele veio secretamente. Ele me entregou uma chave. A chave da porta dos fundos. Ele disse em voz baixa. Ling Van me deu. Ele realmente não aguenta mais ver isso. Ele disse. Contanto que você consiga fugir, ele providenciará para que alguém o encontre e o envie para o exterior, garantindo que Ling Van nunca mais o encontre. Eu segurei aquela chave fria. Ela é como um ferro de marcar, queimando a palma da minha mão. Liberdade. Liberdade ao alcance. Eu só preciso pegar essa chave, abrir aquela porta, e posso me livrar de tudo isso completamente. Mas, na minha mente, mais imagens incontroláveis surgiram de repente. Ling Van, com lágrimas nos olhos, me disse: eu só tenho muito medo de você ir embora. A expressão, meu coração, estava em caos. Uma batalha interna. De um lado, a liberdade e um novo começo. Do outro, aquela que choraria por mim, que riria por mim, a louca que enfrentaria o mundo inteiro por mim. O que eu deveria escolher? Naquela noite, tomei uma decisão. Fingi que minha atitude em relação a Ling Van havia melhorado muito. Até me ofereci para jantar com ela. Ela ficou muito feliz e cozinhou pessoalmente, preparando outra mesa de comida intragável. Na sopa dela, coloquei uma quantidade suficiente de sonífero. Eu o observei completamente desprevenido, com um sorriso feliz, enquanto ele bebia aquela tigela de sopa. Não muito tempo depois, ele caiu sobre a mesa de jantar e adormeceu profundamente. Meu coração doía, como se algo o estivesse apertando. Zhou Shen, você não pode ser mole. Ele é um louco, é um criminoso que te aprisiona. Eu disse a mim mesma. Eu peguei a chave do meu bolso e caminhei em direção à porta dos fundos. A mansão estava muito silenciosa. Os guarda-costas pareciam ter sido afastados. Esta é uma oportunidade perfeita. Eu inseri a chave na fechadura e girei suavemente. Clique. Som. A fechadura se abriu. Eu abri a porta. Lá fora está a liberdade. O ar com cheiro de grama. Só preciso vender esta onda. E tudo estará acabado. Eu parei. Eu me virei. E dei uma olhada naquela garota deitada na mesa de jantar, dormindo despreocupadamente. Eu percebi que eu, na verdade, estava um pouco relutante. Eu não queria que ela acordasse e descobrisse que eu a havia abandonado mais uma vez. Que tipo de expressão desesperada ela teria? Lentamente, eu fechei a porta e tranquei de novo. Voltei para a sala de jantar e joguei a chave para a liberdade no lixo. Eu me inclinei e peguei Ling Van, que dormia profundamente, nos braços, e a levei de volta para o quarto dela. O corpo dela é muito leve, como uma pena. Eu a coloquei na cama e a cobri com um cobertor, observando seu rosto adormecido. No meu coração,
Uma paz. Eu aceitei meu destino. Talvez esta jaula que ela construiu para mim seja meu lugar. Este fardo eu o carrego de bom grado. No dia seguinte, Ling Van acordou, completamente inconsciente de tudo o que aconteceu na noite passada. Ela estava apenas feliz, porque eu não resisti mais à sua aproximação. Depois que eu fiquei, nosso relacionamento pareceu entrar em um período de calma estranha. Até a luz aparecer novamente. Ela me viu, sem surpresas. Em vez disso, ela me deu um sinal de positivo. Boa, irmão. Ainda bem que você tem consciência. Eu a ignorei. Simplesmente passei por ela. Mas ela me seguiu. O tom dela. Você não está curioso para saber por que naquela noite não havia nenhum guarda-costas? Eu parei. E se? Na verdade, foi Ling Van quem me pediu para te dar isso. Eu me virei bruscamente, olhando para ela incrédulo. O quê? Lúcia estava encostado na parede. Sua expressão era um tanto complexa. Foi ela quem te deu isso. A última chance de escolher. Ela apostou que você ficaria. Aquela tigela de sopa na sua mesa. Ela sabia que havia remédio ali. Ela preparou isso especialmente para mim. É mais fácil para mim te levar. Mas ela bebeu. Ela queria ver se você aproveitaria enquanto ela dormia para realmente partir. Meu cérebro foi como se tivesse sido atingido por um raio. Instantaneamente em branco. A voz de Lúcia ainda continuava. Se você tivesse ido embora naquela noite, ela te libertaria completamente. E nunca mais te incomodaria. Mas ela hesitou. Ela provavelmente também se fecharia completamente. Se trancaria. Até morrer. Ela olhou para mim, com um toque de simpatia nos olhos. Ela me disse. Ela não pode viver sem luz. Mas se a luz não estiver disposta a ficar por ela, ela não forçará a luz a ficar ao seu lado, deixando a luz perder seu brilho. Ela te ama. Ama tanto que até o que ela mais valoriza, sua autoestima e orgulho. Eu não quero nada. Zhou Shen. Se você realmente tivesse ido naquele dia, ela poderia ter morrido. Fui atingido como por um raio. Permaneci parado no mesmo lugar. Então, aquela suposta chance de fuga era, na verdade, o teste final que ela havia criado. Então, o plano que eu pensei ser perfeito naquela noite. Ela já tinha percebido tudo. Ela não me impediu. Apenas usou sua própria maneira, usando tudo o que tinha, para apostar no meu coração. Apostando se eu ficaria por ela. Uma enorme sensação de culpa e medo tardio inundou meu coração instantaneamente. Percebi tardiamente e entendi o quão humilde e quão desesperado era aquele amor obsessivo e doentio dela. Eu quase. E então matei com minhas próprias mãos a garota que mais me amou no mundo inteiro. As minhas órbitas oculares, pela primeira vez por ela, umedeceram. Ling Van não ajudou Da Xiu. Vendo que subornar-me com dinheiro era ineficaz, ela começou a atacar as pessoas ao meu redor. Meu bom irmão, Zhao, usou nossas economias e empréstimos de anos da faculdade para abrir um pequeno estúdio de jogos. Ling Van usou meios comerciais para atacar maliciosamente. Cortou todos os seus canais de investimento e também contratou seus principais programadores. A empresa de Zhao, da noite para o dia, à beira da falência. Quando ele me ligou, sua voz estava cheia de desespero e colapso. Zhou Shen, eu sinto muito por você. Nosso trabalho duro acabou. Eu desliguei o telefone. Pela primeira vez, fui procurar Ling Van por iniciativa própria. Invadi o escritório dela. Ela estava processando documentos. Vendo meu rosto mimado, ela imediatamente largou o trabalho que estava fazendo. O que foi? Contei a ela sobre a empresa de Zhao. Minha voz estava tremendo. Ling Van, eu te imploro. Ajude meu amigo. Esta é a primeira vez que peço ajuda a ela. Ling Van ouviu, sem dizer uma palavra. Pegou o telefone e começou a contatar pessoas, usando todos os nossos recursos, para descobrir quem está atacando o Spark Studio. Notifique o departamento jurídico. Prepare um processo antitrust. Entre em contato com o Sr. Li, o investidor anjo. Diga a ela. Eu, Ling Van, pessoalmente, estou disposta a investir no Spark com um ágio de 3 vezes. Ela fez uma ligação após a outra. Clareza lógica. Calma e decisiva. Naquele momento,
Ela não era mais aquela garota desajeitada que corava com uma palavra minha. Ela voltou a ser aquela estrategista e implacável herdeira da família vizinha. Nos dias seguintes, quase não fechamos os olhos. Ela cuidou da estratégia de negócios e da mobilização de contatos, enquanto eu, com meu conhecimento profissional, fiquei responsável pelo suporte técnico, ajudando o estúdio de Zan a reparar o servidor que havia sido atacado, protegendo o código-fonte principal deles. Pela primeira vez, tivemos a sensação de lutar lado a lado. Nossa colaboração foi perfeita. 3 dias depois, a crise foi resolvida. O ataque da família Lin foi completamente desmantelado. O investimento altíssimo da família Lin tinha um futuro brilhante. Quando a poeira baixou, já era de madrugada. Ling Van encostou-se cansada na cadeira, mas com um sorriso de satisfação no rosto. Ela olhou para mim. Seus olhos tinham estrelas. Nós ganhamos. Eu olhei para seus olhos vermelhos. E o rosto pálido. Meu coração doeu. Eu fui até ela. Não disse nada. Apenas estendi a mão. E abracei forte. Esta foi a primeira vez que a abracei espontaneamente. Seu corpo enrijeceu. E então relaxou. Enterrou a cabeça no meu peito. Como um pequeno barco que encontrou um porto. Zhou Shen. Não diga nada, eu a interrompi. Apertei meus braços. Obrigado. Após essa crise, a mansão Lin finalmente cedeu temporariamente. Nossas vidas entraram em um período de adaptação pós-casamento peculiar. A atmosfera na mansão não era mais tão opressiva. O olhar dos guarda-costas para mim mudou de vigilância para respeito. Eu comecei a tentar tirar Ling Van daquele mundo onde só existia eu. Só um pouquinho. Eu a ensinei a cozinhar. Ela ainda era estabanada. Ou cortava a mão, ou confundia açúcar com sal, mas eu não zombava dela. Apenas segurava sua mão pacientemente, ensinando-a aos poucos. Ela, por sua vez, me levou para o seu mundo de negócios. Ela pegava as demonstrações financeiras da empresa e me mostrava, pedindo a opinião deste leigo. Eu descobri que não é que ela desconhecesse a vida simples por trás dos bastidores. É que o mundo dela era pequeno demais. Pequeno demais para caber apenas eu. No fim de semana, eu a levei para passear no supermercado. Ela parecia uma criança curiosa que veio ao mundo humano pela primeira vez. Ela se sentia curiosa sobre tudo. Ela ficava de olhos arregalados ao ver a variedade de lanches nas prateleiras. E arregalava os olhos. E ficava perdida por não saber como usar o caixa eletrônico. E ficava sem saber o que fazer. Quando havia muita gente, ela ficava nervosa inconscientemente, segurando minha mão com força, como se eu fosse sua única esperança. Eu também a levei para andar de metrô. No vagão lotado, eu a protegi em meus braços, separando-a da multidão ao redor. Ela se encostou no meu peito, ouvindo as batidas do meu coração. Seu rosto transmitia uma paz inédita. Zhou Shen. Ela disse baixinho. Então é assim a vida de uma pessoa normal. É assim que é. A sensação é muito animada, muito calorosa. Eu sorri e baguncei o cabelo dela. Ela ainda mantém algumas de seus pequenos hábitos. Por exemplo, ainda quer ver meu celular. Mas agora, ela pergunta baixinho antes. Zhou Shen. Seu celular. Posso dar uma olhada? Essa expressão cautelosa me faz sentir irritado e divertido ao mesmo tempo. Eu sorrio, desbloqueio o celular e entrego a ela. Olhe. De qualquer forma, além de você, não há segredos ali. O rosto dela ficou vermelho. Ela pegou o celular, mas apenas rabiscou aleatoriamente 2 vezes. E então me devolveu. Eu sei. Aquele desejo de camaradagem profundamente enraizado ainda existe. Mas agora, ela está envolta em uma camada desajeitada de cobertura de açúcar chamada respeito e amor. Eu começo a aproveitar essa sensação de ser necessário por ela, de ser dependido por ela. Esta gaiola parece estar ficando mais e mais quente. Em uma manhã ensolarada, quando acordei, descobri que o espaço ao meu lado estava vazio. Saí do quarto e fiquei atordoado. O portão da vila estava aberto. Os seguranças de plantão no portão também desapareceram. Ling Van estava sozinha, sentada no sofá da sala de estar, vestindo um vestido branco simples.
e bebendo café calmamente. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, caindo sobre ela, fazendo-a aparecer uma boneca de porcelana de 1 ano de idade. Ela me viu e colocou a xícara de café. Zhou Shen. A porta se abriu. A voz dela era leve, muito calma. Você pode ir. Fiquei paralisado. Meu cérebro ficou em branco por um momento. Ir? Ela está me testando de novo? Ou? Caminhei passo a passo em direção àquela porta aberta. Na porta estava há muito esquecida. Luz do sol ofuscante. Lá fora estava a verdadeira liberdade sem restrições. Eu me virei e dei uma olhada em Ling Van sentada no sofá. Ela abaixou a cabeça. Eu não conseguia ver sua expressão, mas eu podia ver as mãos dela no colo. Estavam tremendo levemente. Ela estava com medo. Eu ri. Do fundo do meu coração. Um riso de alívio. Eu não dei mais um passo à frente. Eu me virei. Voltei para a sala de estar. Cheguei atrás dela. Por trás. Eu a abracei gentilmente. No ouvido dela. Eu sussurrei. Sua boba. Minha casa é aqui. Para onde mais eu iria? Os ombros dela tremeram violentamente. Ela se virou atordoada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e se jogou nos meus braços, abraçando tão forte, como se quisesse se fundir em meus ossos e sangue. Zhou Shen. Zhou Shen. Ela só vai, repetidamente, chamar meu nome. Eu sei. Este caso de amor louco que começou com sequestro e cativeiro terminará com minha disposição de traçar um círculo, como uma prisão como um final. Acaricio seus cabelos longos e macios, sentindo seu cheiro corporal familiar, olhando para fora da janela, para aquela vasta e ilimitada extensão do céu. Meu coração. Uma calma e paz sem precedentes. A porta da jaula já está aberta, mas meu coração já encontrou seu lugar.